Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Tô chegando na área depois desta vitória maiúscula do Vasco diante do Botafogo lá no Engenhão. É o baile Cruz Maltino na área 4-2. O Vasco mandando no jogo, principalmente no segundo tempo. A gente vai desenvolver tudo isso aqui para você, trazer os fatos positivos, a coisa que não saiu bem e o que esperar daí desse Vasco de Ramon Dias, que hoje é sim o maior reforço até o momento. Mas vamos deixar isso mais para frente, agora controlando mais as emoções, pedindo aí o seu apoio no canal, sempre importante aí. Deixe seu like, aproveite essa vitória do Vasco, deixando seu like aí no amigo, compartilhando o vídeo, fazendo esse trabalho chegar a outras centenas, a outros milhares de vascaínos espalhados pelo país afora. Bom, Vasco 4, Botafogo 2 em pleno Engenhão. O Vasco não começou bem o jogo, é bem verdade, né? O Botafogo começou controlando as ações e saiu logo nos primeiros minutos aquele gol que desestabilizou ainda mais a equipe Cruz Maltina. E o Vasco, de certa forma, tentava reagir, buscava a reação, e aquela parada técnica foi fundamental aí para o Ramon ajustar a equipe e botar os pingos nos is. E acho que após idas e vindas, o Vasco conseguiu aí, né, aquele empate com o chileno Galdames, que, diga-se de passagem, a gente sempre vinha dizendo aqui, era um desconhecido, né, um jogador que exalava desconfiança pelo torcedor cruzmaltino até o momento. A gente tem que deixar bem claro, é um jogador que está produzindo bastante nas mãos do Ramon Dias. Vamos aguardar mais, mas é uma peça produtiva aí nesse meio-campo Cruz Maltino. E conseguiu ser coroado aí com o gol que deu empate ao Vasco, que foi para o segundo tempo aí nessa igualdade de placar. E aí o segundo tempo, meus amigos, pintou aquele personagem que eu disse nos minutos iniciais do vídeo. Ramon Dias. O Ramon e o Emiliano conseguiram botar uma mentalidade aguerrida nesse time do Vasco, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de acreditar até o fim. E logo no início do segundo tempo veio aquele gol do Lucas Piton, que já estava merecendo aí, ele que vai ser papai, né? Fez o gol logo no início do segundo tempo, fazendo com que desse mais segurança no placar e prevalecesse também aquela máxima de o Vasco é o time da virada. Pois é, e o Ramon ajustou a equipe, colocou o Payet mais centralizado, os laterais atacando mais, e foi assim que o Vasco foi construindo, né, de forma bem efetiva a vitória. Conseguiu chegar ao terceiro gol aí, através de um pênalti em cima do lateral Paulo Henrique, também teve uma boa atuação, foi uma grande aposta ofensiva do Vasco, e o Verratti assim desencantou com aquele gol, né? E muitos falavam do Verratti, mas o Verratti aí conseguiu traduzir em gol essa oportunidade aí, mostrando que também é um artilheiro aí com grande responsabilidade nessas horas. E assim, logo em seguida, quando ninguém imaginava mais que o Verratti só ia fazer aquele golzinho, eis que o Vasco faz mais um com o próprio argentino aí, sacramentando 4, né? Fazendo com que o Verratti aí fosse o grande destaque aí ofensivo do Vasco, mostrando aquele Verratti dos velhos tempos, né? Aproveitando aquela oportunidade, né? E com sorte, né? Que a bola ainda bateu ali nas costas do Gatito antes de entrar, né? E o Vasco com isso conseguiu chegar aí ao quarto gol, fazendo um 4-1, diminuiu o ritmo, é bem verdade, teve os seus vacilos, nem tudo foram flores para o Vasco, teve alguns vacilos que precisam ser corrigidos, mas a gente também tem que abrir um parênteses rápido, porque o Vasco estava com a zaga praticamente reserva. Isso faz um diferencial danado neste momento. E assim o Botafogo conseguiu apertar um pouco mais, chegou aquele golaço, né, de bicicleta, né? Foi um golaço, a gente tem que, né, reconhecer. Mas, apesar dessa correria final desenfreada do Botafogo em busca da vitória, o Vasco conseguiu aí sustentar o placar
e levar esse grande resultado para casa. 4-2 Vasco. Enfim, o Vasco voltou a vencer aí, principalmente num clássico, né? Porque o Vasco merecia ter vencido aquele jogo contra o Fluminense. Fez um jogo duro contra a equipe do Flamengo. Então, o Vasco de Ramon Dias mostra que é um time, sim, organizado taticamente, tem ideias novas e é um time que pode, sim, competir ainda para o restante da temporada. Agora a gente tem que botar também os pés no chão. O Campeonato Carioca, galera, não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. A gente sempre vai bater isso na tecla. Não é parâmetro. É um nível bem mais baixo. Inclusive os times grandes, que ainda estão aí ajustando as suas equipes em busca de uma equipe mais estruturada para 2024. Mas mesmo assim, a gente tem que se ater aqui à ideia de jogo, a ideia do grupo, a ideia da mentalidade, a ideia de padrão. E isso o Vasco hoje tem. O Ramon Dias deu padrão a esse elenco, os jogadores sabem o que fazer com a bola. Hoje a gente já viu uma evolução ofensiva, a gente já viu um Vasco mais efetivo, coisa que a gente já vinha cobrando. Então o sistema defensivo do Vasco, quando tem o time titular ali, ele é maravilhoso, um time bem sólido atrás e estava faltando aquele gás extra na frente. E hoje o Verratti desencantou, o Vasco construiu, soube construir as jogadas e soube concretizar aí em forma de gol. E imagine você se o Vasco, a diretoria do Vasco, conseguisse aí trazer umas 2 a 3 peças ofensivas para esse elenco aí e colocasse nas mãos do Ramon Dias. Eu acho que daria um bom caldo. E é isso que está precisando. Esse time ainda precisa ser mais qualificado, porque a gente ainda vê falta de banco de reservas. A gente ainda consegue ver que uma ou outra peça ainda precisa aí ser trazida para que o Vasco dê mais opções ao Ramon Dias. O Ramon faz um bom trabalho em termos de estrutura de jogo, de mentalidade, de esquema tático. Ele tem os jogadores nas mãos, até aqueles jogadores desacreditados, né? São jogadores que hoje são uma certeza para o Ramon Dias e agora é preciso o quê? É preciso qualificar, dar mais peças para essa engrenagem. O Ramon tá aí fazendo o que pode com esse time aí que ele tem em mãos hoje, mas não é o plantel, na minha opinião ainda, forte para um Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de mais peças, a gente tem que deixar de lado aquele oba-oba, foi um grande resultado, óbvio, o Vasco vem jogando muito bem, vem competindo em clássicos, que é mais importante, né? Porque o Vasco, a gente tem que medir também o Vasco nesses jogos grandes, não é só contra os pequenos, é nesses jogos grandes aí. E contra esses jogos grandes, contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Vasco correspondeu à altura. Foi garfado contra o Fluminense, fez jogo duro contra o Flamengo e contra o Botafogo, enfim, conseguiu traduzir em gols essa superioridade. Mas faltam peças, é verdade. Isso que a gente vai cobrar aqui. Porque não é só nas derrotas que a gente tem que cobrar. Nas vitórias também a gente precisa enaltecer essa situação. Falar mais alto. Porque aí parece também aquele clima de oba-oba. E não é bem assim que tem que ser, né? Mas o Vasco está indo para um caminho certo com o Ramon Dias. E é o que eu digo, que eu disse no início do vídeo. Ramon hoje é o maior reforço do Vasco. Porque ele é o treinador que conquistou esse grupo, que tem o grupo nas mãos e com uma boa visão do jogo. Ele teve aquela visão do jogo no segundo tempo e conseguiu com isso, com aquela boa leitura de jogo, transformar um jogo mais fácil para o Vasco. O Vasco começou a tomar mais posse, controlar as ações e chegando com mais facilidade ao gol do Botafogo e conseguindo aí construir esse belo placar aí de 4-2. Agora, Campeonato Carioca. A Portuguesa estava vencendo aí o Volta Redonda, até onde eu gravava esse vídeo aí. Nova Iguaçu vai jogar contra o Audax, deve vencer, né? Jogo mais fácil. Mas o Vasco está assegurado ali no G4 e hoje depende de si para se classificar nas semifinais. Por quê? Porque vai jogar justamente contra a Portuguesa, que está também querendo buscar uma vaga no G4 aí, e vai jogar contra o Volta Redonda, né? Volta Redonda primeiro e depois a Portuguesa. Enfim, então o Vasco hoje só depende de si e tem a faca e o queijo na mão para conseguir aí entrar, solidificar a sua presença nas semifinais do Carioca. E agora eu quero ouvir você. Você concorda que o Ramon Dias é o maior reforço do Vasco para essa temporada? O que você acha que está faltando para esse time
ter mais solidez ofensiva, além da defensiva que já tem. Hoje o Vasco evoluiu, mas precisa de mais. Quais setores precisam? Peças precisam ser trazidas. Dê dicas, dê opiniões, eu quero comentar e interagir com vocês aí nesse vídeo. Galera, tô chegando ao fim dessa opinião, muito obrigado aí. Agradeço demais a sua audiência. Saudações vascaínas. Até amanhã.